Bom, minha gente, vamos prosseguir com mais uma aula. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre humanização. Humanização e UTI. Competências e habilidades devem ser desenvolvidas pelos discentes durante o estudo de conteúdo. Entender os aspectos positivos de uma assistência de enfermagem humanizada, consequências da humanização no atendimento para os pacientes e a equipe multiprofissional. Aqui eu coloquei esses slides para que vocês reflitam, tanto na vida pessoal quanto na profissional. O que somos? Humanização em UTI. O aspecto humano do cuidado de enfermagem, com certeza, é um dos mais difíceis de ser implementado. Anteriormente, na aula anterior, eu falei para vocês que existe dentro das unidades de terapia intensiva um cuidado mais mecanicista. Aliás, não seria um cuidado mais mecanicista, seria uma assistência, em que boa parte do turno de trabalho, os profissionais da equipe multidisciplinar, eles, ao invés de estar tocando, de estar sentindo o paciente, eles estão dando atenção a toda a tecnologia que está em volta do paciente, os monitores, né, o ventilador mecânico, né, o paciente que está sondado para avaliar a questão de diurese, se o paciente tiver na alimentação por gavagem, né, que é via parenteral, está se nutrindo pela via parenteral, né, para ver se está direitinho a dieta, e etc. Então, todo esse aparato tecnológico, né, que está ali à disposição do paciente, né, ele nos tira um tempo, né, um tempo dessa assistência que era para ser destinado à questão do humanizar desse cuidado. Né? Então, assim, é possível, né, na atualidade, dentro de unidade de terapia intensiva, em que principalmente a equipe de enfermagem está sobrecarregada de trabalho, porque não é que faltam profissionais, né? Há um déficit na contratação dos mesmos. Né? Então, assim, será que, apesar de toda essa sobrecarga de trabalho, né, é possível um atendimento holístico, ou seja, é possível que a gente veja o paciente como um todo e ainda assim a gente ofertar uma assistência humanizada? Mas o que é humanização? Né? Então, assim, isso são questões cruciais, principalmente para quem vai trabalhar dentro de uma unidade de terapia intensiva, que é um ambiente bastante estressante, onde a gente lidar com o medo das pessoas. E não apenas as pessoas que estão inseridas, que estão doentes, que estão com a patologia lá, precisando dos cuidados intensivos, mas também da família, né, que vai estar ansiosa, né, com medo do desconhecido. Então, humanizar vai muito além do que a capacidade, né, de empatia dos profissionais, de se colocar no lugar do outro, né, e de sentir, né, sentir a parte abstrata do cuidado. Ok? Então, essa rotina diária e complexa, que envolve o ambiente de unidade de terapia intensiva, faz com que os membros da equipe de enfermagem, na maioria das vezes, esqueçam de tocar, conversar e ouvir o ser humano que está à sua frente. Conceitos. Né? O que vem a ser humanização? Segundo o dicionário Aurélio, humanizar é tornar humano. Humanização e cuidado são inseparáveis, ou seja, são indissociáveis. Entende-se por humano a natureza humana, bondosa, humanitária, que tem o mesmo sentido de humanidade, no qual se incluem os princípios de benevolência, clemência e compaixão. Humanizar também é um processo vivencial, que permeia toda a atividade do local e das pessoas que ali trabalham, dando ao paciente o tratamento que merece como pessoa humana, dentro das circunstâncias peculiares em que cada um se encontra no momento da sua internação. Por que humanizar? Então, aí outra questão que eu quero que vocês reflitam e mais adiante eu vou cobrar isso aí. E a gente vai conversar um pouquinho também.
Nesse slide, eu fiz uma comparação, né? Os profissionais, em 1912, os profissionais da equipe multiprofissional, né, dando toda a assistência ao paciente. E se vocês perceberem na ilustração, os profissionais eles estão dando a assistência, eles estão cuidando realmente do paciente, né? Até porque em 1912 não existia essa, esse aparato, né, que foi proporcionado pela inovação científica e tecnológica que a área da saúde ela nos impõe. E aqui eu coloquei alguns anos atrás, porque foi a imagem que eu consegui para fazer essa relação, em 2012. O paciente lá sentado sozinho e a equipe muito profissional avaliando os seus parâmetros, né, no monitor. Tá certo? Então, o cuidado, que antigamente era um cuidado mais humanitário, direcionado realmente para o paciente, hoje em dia, devido a todo o aparato científico e tecnológico, toda essa aparelhagem sofisticada que se enquadra dentro de um ambiente de UTI, os cuidados eles deixaram de ser direcionados realmente ao paciente, não é? E aí eles estão sendo mais direcionados, né, aos aparelhos que nos emitem, que nos dão algumas informações que devem ser interpretadas. E aí hoje a gente diz que o cuidado em UTI é um cuidado mais mecânico, mais mecanicista. Antigamente as pessoas ofereciam atenção e cuidados humanos aos pacientes, que a gente chama de acolhimento. Hoje a ciência tem muito a oferecer, mas as pessoas não oferecem mais nada além da técnica. O doente passou a ser considerado um instrumento de aprendizagem, estatística e pesquisa, passando a representar uma fonte de recursos econômicos para a organização. Direcionamento do cuidado. A enfermagem, ela é a essência do cuidar. A equipe de enfermagem que, a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, vai estar nas 24 horas de um plantão, não é, diuturnamente, lado a lado com o paciente. É quem vai higienizar o paciente através de um granuleto, é quem vai administrar a medicação no paciente, é quem vai fazer curativo do paciente, é quem vai estar monitorando o paciente. Muitas vezes é quem vai confortar um membro da família que perdeu um ente querido, né, que perdeu um familiar que estava ali naquela unidade de terapia intensiva, é quem muitas vezes vai dar uma orientação, uma informação adequada para sanar as dúvidas e diminuir a ansiedade dos responsáveis, dos familiares daqueles pacientes. Então, a essência da enfermagem nos cuidados intensivos, ela não está diretamente relacionada aos ambientes nem aos equipamentos especiais, mas no processo de tomada de decisões, baseando-se sempre na sólida compreensão das condições fisiológicas e psicológicas do paciente, não deixando de lado, né, a humanização, o sentir, o tocar, o ouvir, que está dentro da enfermagem, que é a essência do cuidado, da arte de cuidar. Aspectos, né, que a UTI tem que englobar para ser um ambiente humanizado, para proporcionar a humanização. Em relação ao ambiente físico, né, o que é que a UTI, em relação à estrutura física, deve oferecer, deve possuir para que seja considerado um ambiente humanizado? Primeiro, cores leves nas paredes e portas. Segundo, proporcionar ambiente calmo e silencioso, minimizando ao máximo os ruídos dos equipamentos e da equipe. A gente já conversou um pouquinho sobre essa questão dos ruídos aí na parte de estrutura, né? Estrutura física das unidades de terapia intensiva. Presença de janelas que permitam ver o azul do céu, a luz do sol e o verde das árvores. Garantir bom espaço entre os leitos para facilitar o trabalho dos profissionais, além da privacidade, maior privacidade para o paciente. Separar pacientes mais graves para que os conscientes não vejam ou ouçam as intervenções que se processam ao seu redor, gerando menos ansiedade. Já pensou? Paciente de UTI coronariana. Então tá lá, paciente estável, todo monitorado, aí do seu lado tem um paciente que está intercorrendo.
está tendo uma parada cardiorrespiratória, né, paciente. E aí vai lá todos os profissionais para fazer a reanimação cardiopulmonar e o paciente do lado com problema cardiológico, né, instável, está observando, né, aquela cena. Então, assim, o ideal realmente garantir esse espaço entre os leitos, né, para que os profissionais fiquem, os pacientes fiquem separados e tenham maior privacidade. O cuidado com o paciente e a família e a atenção ao profissional da equipe. O processo de humanização das unidades de terapia intensiva, eles propiciam respeito, melhoria das práticas duradouras, né, continuidade assistencial, autonomia do paciente e da família, maior participação da família no cuidado, solidariedade da equipe e cuidado com ética. Comportamento durante o processo de humanização. O profissional que trabalha de forma humanizada, um paciente humanizado, ele tem que ter compaixão. O profissional tem que ser um profissional solidário, que tenha solidariedade. Um profissional que ajude, que promova o bem, que saiba conversar e ouvir as necessidades dos pacientes e ou de seus familiares. Um profissional que toca o paciente, que identifica o paciente pelo seu nome, não pela patologia e muito menos pelo número do leito. E é um profissional que reconhece as necessidades, sejam necessidades físicas, necessidades sociais ou necessidades psicológicas, dos pacientes e dos seus familiares. A humanização, ela não se restringe apenas aos cuidados do profissional com os pacientes, né? Ela é um processo muito maior do que isso aí, que além do cuidado do profissional com o paciente, vai envolver o cuidado com os familiares e também o cuidado entre os profissionais assistenciais, né? Os profissionais que fazem parte da equipe multiprofissional e que trabalham dentro daquela unidade de terapia intensiva. Os profissionais de saúde hoje, eles enfrentam diversos problemas, sobrecarga de trabalho, plantões extenuantes, que entram aí dentro dessa sobrecarga de trabalho, não são reconhecidos. Eu não falo apenas em aspectos financeiros, tá certo? Mas nos aspectos também relacionados ao trabalho, qualidade de trabalho. Então, primeiro a gente vai iniciar o cuidado com o paciente e a família, né? Oferecer cadeira para acompanhantes, para que possam permanecer o mais tempo possível com o paciente, evitando sentimentos como abandono e solidão. Oferecer informações e conscientização dos familiares sobre a doença e o tratamento ao qual o paciente está sendo submetido, avaliando suas necessidades e o grau de satisfação em relação aos cuidados prestados. Atenção ao profissional da equipe multidisciplinar. A equipe de enfermagem está provavelmente exposta a um nível maior de estresse que qualquer outro do hospital, porque deve lidar não somente com a assistência a seus pacientes e familiares, mas também com as suas próprias emoções e conflitos. Ainda sobre a atenção ao profissional da equipe. Conversar com o paciente sobre os procedimentos antes de sua realização, falar a verdade, rotina interna, autoavaliação por parte do profissional, postura individual e profissional, trocar frustrações ou limitações, apoio psicológico e grupos de discussão, que são os famosos grupos terapêuticos. Deve-se cuidar de quem cuida, evitando as manifestações de estresse, como fadiga física e emocional, tensão e ansiedade, geradas comumente em uma UTI, e como condição necessária para aumentar a qualidade do cuidado prestado. Uma remuneração justa, sala de descanso para os plantonistas, atendimento psicológico e palestras educativas aos profissionais. Como podemos nos humanizar? Sendo mais inteiros e íntegros,
sendo autêntico, crendo e praticando, reconhecendo e aprendendo com os erros, mudar o que pode ser mudado, autocuidado, uma vez que quando a gente não está bem, né, se a gente não está bem, a gente não pode cuidar, né, de uma forma, cuidar com excelência de outra pessoa. E ser feliz, né, principalmente pelas nossas escolhas. Quem escolhe trabalhar na área da saúde, seja médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta e os demais, né, sabe que a área de saúde é se doar. Né? Se doar é cansar, é lutar, é trabalhar, é sofrer, mas no final, tudo isso é muito gratificante. Para encerrar esse terceiro momento, né, eu coloquei aqui um pensamento, né, que diz o seguinte: nascemos para quebrar barreiras, nascemos para humanizar, nascemos para disseminar saúde, nascemos para um motivo muito maior do que apenas viver. Né? Isso somos nós, os profissionais da área da saúde, né, que agora, durante essa pandemia, desde o início, né, e até agora, né, nós fomos muito lembrados, né, e realmente a gente nasceu para quebrar barreiras mesmo e para disseminar saúde para a população. Isso aí foi um pensamento de Leonardo Aguiar. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula.